Hello, Qualiters! Agora que a gente já está com o nosso board criado, a gente precisa entender o que são esses itens, tá? E para a gente entender, nada melhor do que a gente ir para o nosso backlog e a gente começar a entender melhor, criando na prática como é que funciona tudo, tá? De começo, vamos clicar na nossa linha do tempo. E o que é essa linha do tempo? Aqui é aonde os POs conseguem ter uma visão da timeline do projeto, né? Aqui a gente consegue ver em dezembro, janeiro, fevereiro e por aí vai. Quando a gente tá aqui nessa visão, a gente consegue criar um épico, né? E se você não tem conhecimento de épico, épico é a funcionalidade pai, tá? É um entregável. Por exemplo, nós vamos trabalhar durante todo esse curso, tá? Com o seguinte site, SalsiDemo, tá? O SalsiDemo é um site open source da Swag Labs e ele nada mais é do que um e-commerce. Então aqui a gente tem um sistema de login, né? A gente consegue logar com o usuário com sucesso, ter um usuário bloqueado, ter um usuário com defeitos e ter um usuário exclusivo para teste de performance. Mas quando a gente loga aqui com o login correto, a gente consegue ter acesso a esse site, né, que é um site mantido pela comunidade para que a gente consiga, né, fazer testes, desenvolver, fazer diversas outras aplicações. E aqui a gente tem um e-commerce, onde a gente tem uma home, a gente tem como adicionar um produto no carrinho, a gente tem como remover esse produto do carrinho, a gente tem como clicar no produto e ver ele com mais detalhes, né? A gente tem como adicionar ele dentro do carrinho, dentro do própria página de produto. A gente consegue voltar, a gente tem filtros, né? A gente tem como acessar o carrinho, a gente tem como fazer o checkout, né? Adicionar todas as informações de entrega, continuar, verificar a overview do checkout e finalizar o nosso pedido. Então, a gente consegue ter tudo isso. Então, de forma macro, a gente tem diversas funcionalidades que eu fui falando, né? A gente tem o login, tem a home, tem filtrar, tem o menu, tem o carrinho, tem o checkout. Então, isso seriam os nossos épicos, tá? Então, aqui a gente consegue criar um épico. Ou seja, épico é igual a uma funcionalidade macro, uma funcionalidade geralzona, a ser desenvolvida. Opa! Então, isso é a função de um épico. Então, quando o PO cria esse épico, ele está dizendo para o time, olha só, time, esse épico aqui é relativo à funcionalidade macro tal que eu desejo que seja entregue. Então, quando a gente clica nesse épico, né, a gente consegue ver ele maior, né? A gente consegue adicionar uma descrição, né? E uma boa descrição é aquele famoso eu gostaria, por quê, né? Porque dessa forma eu vou dizer assim, eu como persona tal gostaria de tal funcionalidade porque essa funcionalidade vai me agregar em tal situação do meu dia a dia. E por aí vai. Dentro desse épico, a gente também contaria a jornada daquela funcionalidade, colocaria links de protótipos, regras de negócio de forma macro, colocaria toda a documentação necessária para que o nosso time consiga entender aquilo e ir para a nossa próxima etapa, que é criar as histórias que terão partes pequenas dessa funcionalidade, né, desse nosso épico, para ser desenvolvida, tá? E aí, com isso, né, a gente consegue criar itens de história, né, dentro do nosso board. Que a história é igual a uma parte do épico a ser desenvolvida. Como assim, Pri? Não entendi. Vamos fazer um exemplo bem simples da home, tá? Do login, desculpa. A gente tem o nosso épico de logar usuário. Só que dentro desse épico de logar usuário, a gente tem que pensar que a gente tem que desenvolver o front-end, que é um formulário com uma opção de user, uma opção de password, uma opção de login,
uma opção de adicionar esses nossos dados, que tem uma imagem, que tem o logo do Swag Labs, mas eu também tenho que desenvolver o back-end, e aí quais serviços do back-end vão ser desenvolvidos. Então, tudo isso o time de desenvolvimento, com base no que foi escrito no Épico, vai entender como quebrar em histórias para que fique mais fácil de ser desenvolvido e membros diferentes do time consigam desenvolver. Então, a gente tem Épico para funcionalidade e histórias para as tarefas que vão ser desenvolvidas. Aqui também a gente consegue fazer o vínculo, né, que é muito importante a gente trabalhar com dupla rastreabilidade de itens. O que é essa dupla rastreabilidade? Que tudo está conectado. Porque quando eu entrar no Épico, eu vou conseguir ver todas as histórias que estão a ser desenvolvidas para aquele Épico, mas se eu entrar somente na história, eu consigo saber de qual Épico que ela pertence. Então a gente já seleciona aqui e consegue criar essa dupla rastreabilidade. Aqui a gente consegue colocar uma descrição, né? Igual aquela. Eu, como persona tal, gostaria, né, de realizar tal ação, porque assim eu consigo desenvolver tais tarefas. Então a gente consegue criar essa descrição. Aqui em relator, galera, sempre a pessoa que está criando a tarefa é que vai ser atribuída a ele, tá? A gente consegue trabalhar com as prioridades, né? A gente consegue alterar a prioridade de desenvolvimento, que prioridade é o quão rápido aquela tarefa tem que ser entregue. Se a gente configurar a opção de categorias, né? Isso aqui também funciona como filtros, aí vai muito de empresa para empresa, de equipe para equipe. A gente pode colocar anexos, por exemplo, podemos colocar documentos, podemos colocar fotos, a gente pode colocar várias informações. E aqui são outros itens, né? Se já tem uma sprint que esse item vai ir, a gente já coloca aqui, né? Que por default o Gira já cria a sprint 1, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Já pode vincular uma sprint, mas não, Pri, eu ainda não sei em que sprint vai entrar, então não tem problema, não precisa colocar. E aqui, esse itens de associados, né? Por exemplo, bloqueia. Por exemplo, essa história vai bloquear diversas outras. Então, essa história tem que ser desenvolvida primeiro para depois as outras serem desenvolvidas. Então, todo esse relacionamento de tarefas também é associado aqui, tá? Tem como colocar SBlock By, que o SBlock By ela é bloqueada por uma outra tarefa, ou seja, não é ela que bloqueia, ela está sendo bloqueada, né? Ou quando tu clona uma história, né, que tem como clonar, ele fica o vínculo do clone. E por aí vai, diversos itens que a gente vai vendo ao longo do curso, tá? Então aqui vamos criar a história pra gente saber que uma história foi criada e vocês enxergarem nessa visão, tá? Porque quando a gente cria uma história, vocês notaram que apareceu uma setinha aqui. Porque como eu coloquei o vínculo da história com o Épico, ela aparece como filha. Então, o meu pai é o Épico e o filho são as histórias, tá? Mas, Pri, e como é que fica nesse caso se no meio do percurso eu achei um bug? Simples. Se você achar um bug relacionado a essa tarefa, a gente pode vir aqui, criar um item do tipo bug, tá? E a gente pode colocar, né, bug, né, que é um bug. A gente vai selecionar o pai, porque o pai é o Épico, tá? O pai no Gira, ele sempre tá associado a épicos, tá? Pri, mas como é que eu faço relacionamento à história? Aí a gente vai vir aqui, ó, onde a gente estava vendo antes, itens associados. Esse bug, ele bloqueia a história tal. Então a gente sabe que é um bug relacionado àquela história e bloqueia a entrega dela. Porque se tem um defeito aberto, a gente não consegue entregar a história. A não ser que a gente consiga fazer acordos com o time, de não ser um bug crítico e tudo mais. Mas aí é outros processos que a gente vai criando. Mas no conceito geral, dessa forma, quando você criar esse bug, ele bloqueia a nossa história. Então a gente consegue criar ele e quando a gente criar, ele vai se tornar um filho do Épico, mas quando a gente entra num bug, ele tá mostrando aqui, ó, que ele bloqueia a história. E a gente entrando na história, a história é bloqueada pelo defeito tal. Então, dessa forma, a gente consegue criar todo um ecossistema. Vocês conseguiram, né, recapitulando agora o que a gente aprendeu nessa aula, vocês conseguiram entender
como funciona a linha do tempo, que é a visão do PO, tá? Essa linha do tempo é muito visão do PO. Vocês conseguiram entender o que é épico, como criar o épico, como criar história, como criar bug e como criar essa dupla rastreabilidade para que tudo faça sentido com que tudo esteja interligado, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo ainda nessas características iniciais do Gira, tá? Até a próxima aula!